Olá, meu nome é Amanda, somos do Grupo A. Vamos discorrer hoje sobre o texto 7 de História da Matemática na China. A origem da matemática chinesa ela não pode ser datada, pois é dificultada pelo fato de ser uma obra de vários homens em períodos diferentes. A palavra Shoupei se refere ao livro que trata de cálculos astronômicos e contém uma introdução às propriedades do triângulo retângulo e sobre o uso primário de frações. Indiretamente, a geometria chinesa era essencialmente um exercício de aritmética e álgebra, e há indicações do Shoupei no desenvolvimento do Teorema de Pitágoras, também indiretamente e com análise de situações do cotidiano daquela época. Tão antigo como o Shoupei, tem o Shuishong Suanshu, que discorre sobre a arte matemática, sobre a mensuração de terras, agricultura, sociedades e engenharias, impostos, cálculos e soluções de equações e propriedades também do triângulo retângulo. Eles também utilizavam diagramas, que os levaram a resolver os problemas de sistemas de equações lineares simultâneas, com o primeiro registro que foi o quadrado mágico. Olá, sou o Ronaldo, vou apresentar as seções 4, 5 e 6 do texto 7. É possível que tenha um contato da China com a Índia e o Ocidente, mas não está muito de acordo com a extensão do sentido e dos empréstimos. É mais fácil ver a influência grega e babilônica, porque os chineses não utilizavam numeração sexagesimal, era só a numeração decimal, com dois tipos de notações, a que utilizava o princípio multiplicativo e a notação posicional. Para facilitar o cálculo, eles utilizavam materiais concretos, que no caso deles eram barras, barras de ferro ou bambus, e foi justamente por causa dessas barras que facilitavam tanto o cálculo que o ábaco apareceu bem mais tarde do que a gente realmente pensa. E tem alguns tipos de ábaco. O árabe possuía 10 bolas em cada arame e o chinês 5 fichas superiores e 5 fichas inferiores separadas por uma barra. O conceito de yin e yang facilitava a manipulação de frações por serem opostos. Eles utilizavam muito o conceito de oposição para poder manipular frações. E também utilizavam a decimalização de frações para poder facilitar os cálculos, ou seja, eles colocavam em potência de 10. E também o cálculo com números negativos não era muito problema, já que eles tinham barras para poder representar números negativos e barras para representar números positivos. Porém, eles não consideravam que números negativos poderia ser resolução de algum problema. E é isso. Olá, me chamo Gabriel, faço parte do grupo A. Vou estar apresentando aqui as seções do texto, as seções 7, 8 e 9, o texto de História da Matemática da China. E aí, basicamente, essa parte do texto, retrata 4 matemáticos, que estão aí os nomes que eu não vou me arriscar na pronúncia, mas aí eles não eram igual já aos matemáticos gregos, em que tinham o sistema de passar a pesquisa para os seus aprendizes, para os seus alunos, para eles darem continuidade. Geralmente eles trabalhavam sozinhos, de forma remota, eles não se relacionavam entre si, pelo menos é o que a história e a parte do texto nos demonstra, em forma que eles desenvolviam realmente de forma individual, porém eles trabalhavam utilizando o método de Horner, aquela divisão de polinômios, eles já tinham ciência de soma de séries, o método da soma das diferenças finitas, e outros conhecimentos matemáticos mais finos, porém atrasados em relação à Europa e ao Oriente Médio, que lá já estavam com a matemática em outro nível, Não que a China não tivesse nível ou capacidade para isso. A China tinha tanta tecnologia, mas não matemática, a ponto de que ela já tinha desenvolvido a pólvora, a impressão, o papel, a bússola, e aí isso facilitava para ela. Porém, por exemplo, a bússola já impactava na questão das navegações, porque eles conseguiam ter relações com outros povos, e assim eles tinham uma troca de saberes, e querendo ou não, eles mais englobavam conhecimento, eles pegavam mais conhecimento externo do que eles produziam e exportavam conhecimento. Então, é isso, um pouquinho da China, sobre a matemática. Olá, meu nome é Heloísa e eu vou falar um pouco sobre a matemática hindu. Então, os hindus, eles criaram o sistema de matemática dos Suva Sutras, que é o sistema de regra de cordas.
E esse sistema possui 3 variantes, onde a mais famosa deles são os apastambas. É, a origem a origem data, né, dos Suva Sutras é tão incerta e a gente não pode falar se tais regras são ou não mencionadas ao grego ou de onde elas vieram. Depois do período dos Suva Sutras, né, como diz no slide, a gente vê os Siddhantas, que é um sistema que é ligado à astronomia. Então a gente tem o sistema do Sol, o sistema da Lua, e assim vai. E esses sistemas foram feitos com ligações aos pensadores hindus e com muita quantidade. Olá, meu nome é Isaac, faço parte do grupo A do trabalho. Vou estar falando aqui das sessões 13, 14 e 15 do texto 7. Vamos lá. Nessas sessões, o autor fala da matemática hindu. E a frase que chamou muito a minha atenção foi a frase que ele disse que a matemática hindu é uma mistura de pedregulho e cristais valiosos. Ou seja, seria uma junção de coisas muito boas e, ao mesmo tempo, de coisas bem normais, bem ruins, assim, às vezes. O que eles faziam? Eles utilizavam premissas verdadeiras para chegar a conclusões falsas. Como, por exemplo, dizer que a área do triângulo, sendo a metade da base pela altura, é uma coisa certa, porém diziam que as pirâmides também derivavam dessa fórmula para calcular sua área, coisa que a gente sabe que não é verdade. Também diziam que todos os polígonos tinham a mesma forma de calcular a área, que seria base vezes altura, que a gente também sabe que não é. Quadrado é, retângulo é, porém losango não, trapézio não. Então eles erraram nessa parte aí. E a do círculo também diziam absurdos. Bom, o surgimento do zero como 10º algarismo fez com que o sistema de numeração deles ficasse bem moderno. Porém, essa nova invenção que eles diziam derivava de 3 princípios básicos da origem antiga, que eram a base decimal, a notação posicional e uma forma cifrada para cada um dos 10 numerais. Para eles inventaram o zero, mas atualmente sabemos que eles simplesmente ligaram essas 3 bases e não inventaram o zero do nada. Obrigado. Olá, meu nome é Kevin. Eu vou apresentar um pouco da seção 16, 17 e 18, onde o autor traz um pouco da matemática dos povos indo ou indianos. Ele mostra que eles contribuíram para o desenvolvimento da notação dos números inteiros, que é utilizado por nós até os dias atuais, e a equivalência da função do seno, que naquele período a mais utilizada era a tabela dos gregos, porém estes povos desenvolveram novos métodos e muito mais eficazes, e mesmo que os seus métodos se assemelham com os dos gregos, não há nenhum estudo que comprove que eles se basearam nas teorias dos gregos. E estes povos eram muito fascinados pela multiplicação, adição, em si o estudo da matemática. E eles acabaram criando métodos muito avançados que contribuíram para o estudo da astrologia. E um desses métodos foi a multiplicação em gelose, que também é conhecida por multiplicação reticulado, ou em célula, ou grade, ou quadrilateral, que foi utilizado também pelos chineses, os italianos, os árabes, os europeus, e entre outros povos, naquele período ou em períodos mais para frente. Este método está sendo representado pela imagem 1, onde podemos ver que o multiplicando ele está na parte superior, que é o 456, o multiplicador, que é o 34, está na parte da esquerda, ou seja, os cálculos são feitos da esquerda para a direita. A soma acontece sempre nas diagonais, e ele também traz o método de riscar, o método de Galeão, que podemos ver pela imagem 2, e ela se parece muito com um navio. Ou seja, esses povos acreditam que por isso eles foram criados pelos indianos, onde o dividendo que está no meio, que é o 44.977, o resultado
está à direita, que é o 117, e o divisor, que é o 382, está na parte da esquerda. Os subtraentes, eles aparecem abaixo do meio, e a diferença, ela aparece na parte de cima. E quando isso vai acontecendo, ele vai riscando os números que já foram calculados. E o resto aparece na parte de cima, que é o 283, na parte de cima à direita. Oi, meu nome é Eliana, eu vou apresentar as sessões 19, 20 e 21 que eu fiz junto ao João Paulo. Nessa parte do texto, o autor menciona a importância de entender que a cronologia hindu em relação à matemática ela é incerta, por questões como anonimidade, né, na autoria de obras e problemas de determinação das datas. E aí ele vai mencionar um matemático, Aryabhata, por exemplo. Existiam 2 matemáticos chamados Aryabhata na Índia, e eles viveram em datas diferentes, e não se sabe, por exemplo, a qual deles se pode atribuir quais resultados. Em seguida, ele vai falar muito sobre o Brahmagupta, que viveu 100 anos depois do Aryabhata, e que tem pouco em comum com ele. Porque, além disso, na matemática hindu, o autor ele vai afirmar, né, que tem muita independência entre o trabalho dos seus matemáticos. O Brahmagupta, ele contribuiu muito para a álgebra com soluções gerais de equações quadráticas e a aritmetização sistemática dos números negativos e do zero. Sendo que essa última foi encontrada pela primeira vez na obra dele. Além disso, o Brahmagupta, né, ele foi o primeiro a desenvolver uma solução geral da equação Diophantine, enquanto o próprio Diophante não tinha chegado a obter esse resultado. Ele tinha se contentado com uma solução particular de uma equação indeterminada. E por fim, né, ele vai fazer uma relação entre a matemática hindu e a matemática grega. Ele vai dizer, né, que diferente dos gregos, os hindus já consideravam, por exemplo, os números racionais como raízes de uma equação. Mas ele também diz, né, que isso foi um resultado de uma inocência lógica mais do que divisão matemática, e que essas gerações posteriores de matemáticos hindus, por exemplo, seguiram sem análise crítica, e esse foi um problema que foi resolvido apenas no século XIX, por exemplo. Além disso, a álgebra hindu tem um notável desenvolvimento, especialmente na análise indeterminada. E o Brahmagupta foi um dos que fez várias contribuições para isso. Das sessões 22, 23 e 24, Bhaskara foi um importante matemático indiano e ele preencheu lacuna nas obras de alguns matemáticos. Uma dessas lacunas é dando uma solução geral para a equação de Pell e considerando o problema da divisão por zero. E a obra de maior importância para Bhaskara é a Lilavati, que contém vários problemas dos tópicos que eram mais populares para os hindus, a qual ele vai tecer suas críticas em cima de problemas famosos propostos por outros matemáticos. Os problemas contidos nessa obra, elas não distinguem problemas indeterminados de determinados. E Bhaskara, ele mostra uma grande capacidade em cálculo, como em outras áreas da matemática. E mais para frente, a gente também vai ter um matemático hindu que vai ter grandes capacidades em algumas áreas da matemática, que vai se destacar uma delas na álgebra. E na sua obra, pode-se observar o caráter desorganizado, o raciocínio intuitivo e pouco caso com a geometria, mostrando uma das principais diferenças entre a matemática desenvolvida na Índia e na Grécia. E também os hindus, eles desenvolveram e adotaram somente aquilo que os interessava, impedindo maiores desenvolvimentos e mais herança para a matemática moderna. E a matemática moderna, ela tem 2 importantes heranças da matemática indiana, que é a trigonometria da função seno e o sistema de numeração para inteiros.